Boa noite, pessoal. Na nossa última aula, eu havia prometido para vocês que hoje nós teríamos o bloco das classes gramaticais relativas ao substantivo, que tem uma ligação com o substantivo, ok? Então, a gente vai dar uma olhada hoje, tá? Vou compartilhar aqui. Vamos lá, então. Só para a gente retomar um pouquinho só, eu sei que eu já passei o substantivo, mas só para dar uma, né, para a gente dar uma relembradinha bem rápida, e a gente vai para os outros quatro, ok? Quem são os substantivos? Substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, sentimentos, lugares, nomes, etc. Existem 9 tipos de substantivo. Vocês se lembram que eu falei que eles vêm sempre em pares, né? Então, ou ele é comum ou ele é próprio, tá? Ou ele é abstrato ou ele é concreto, ou ele é composto ou ele é simples, derivado ou primitivo. E no meio disso a gente tem o coletivo, ok? A classificação. O simples, nomes que apresentam apenas um elemento formador, um radical, um elemento, tá? Então, flor, couve, água, uma palavra. Os compostos são nomes formados a partir de 2 elementos, ok? Então, caneta, tinteiro, couve-flor. Comum ou próprio? Então, comuns são aqueles seres da mesma espécie, nomeiam grupos, né, de seres da mesma espécie. Por exemplo, um jornal, existem vários jornais da mesma espécie, então ele é comum. País, cidade. Já os próprios, nós estamos falando de nomes próprios, então sempre em letra maiúscula. Nome de pessoa, de cidade, de estado, país, nomes, né? Estabelecimentos. Os primitivos são sempre originais, a palavra original, a primeira palavra da língua, né? Ela não é formada a partir de uma outra palavra. Ela é a primeira palavra da língua, é o caso do dente, é o caso da flor, né? Já o derivado, não. Ele é formado a partir de uma outra palavra da nossa língua. Por exemplo, a dentadura, formada a partir do dente, né? A pedreira, formada a partir de pedra, derivado. E os coletivos são nomes, são união de seres da mesma espécie. Então, a gente tem aí, ó, floresta, conjunto de árvores, panapaná, que é o conjunto das borboletas, o enxame, conjunto de abelhas, cardume, conjunto de peixes, né? Substantivos, biformes, quem são os epicenos? Quais os 3 tipos? Epicenos, sempre ligado a animais, tá? A gente acrescenta a palavrinha macho ou fêmea para designar qual o sexo do animal. Então, crocodilo macho, crocodilo fêmea, formiga macho, formiga fêmea. Sobrecomuns, são de um só gênero que indicam seres masculinos ou femininos. Como assim? A criança. A criança será sempre a criança, não tem o masculino ou o feminino. Será sempre assim, de uma forma engessada. A criança, o indivíduo, a vítima, ok? Comum de 2 gêneros. Ele tem uma só forma, e o que vai ditar se é masculino ou feminino vai ser o elemento modificador, ou artigo, ou adjetivo, ou um pronome, né? Então, exemplo, o colega ou a colega. O que muda aí é só o artigo, né? Mesma coisa, meu colega, minha colega, tá? Aqui eu repeti, que ótimo. Eu repeti, gente, olha esse slidezinho aí, esse não precisa, que a gente falou atrás, tá? O grau de substantivo, ele tem
o aumentativo e o diminutivo. Então, o grau aumentativo, ele fala do exagero, da depreciação ou afeto. Então, vamos lá. Os exemplos: livreco, padreco, povinho, mãezinha. Então, olha só, o livreco eu estou depreciando, é uma coisinha de nada, né? Um padreco, a mesma coisa. Já a parte de afetividade, mãezinha, lindinha, maninha, né? O analítico. O analítico, nós vamos... cadê? Aqui embaixo. Vou passar para vocês os exemplos. Enorme, grande, nós vamos sempre acrescentar uma palavra que dê ideia ou de mais ou de menos. Então, olha só, enorme, grande, imenso, de menor, de pequeno. Insignificante, pequeno, mínimo, tá? Pessoal, eu estou só dando uma passada no que a gente já viu a semana passada, ok? Para a gente poder entrar nos outros. O sintético a gente acrescenta um sufixo, né? No final da palavra, a gente acrescenta o sufixo. Então, no caso de uma sala, uma salinha, um caderno, um caderninho, uma caneta, de uma caneca, canecão, caneta, canetão, tá? Seria um sufixo a mais. Agora a gente entra nos artigos. O que é o artigo? O artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo, ela vem antes do substantivo. Ela serve para determiná-lo, e essa determinação pode ser definida ou indefinida. Antes de passar a seguir, eu fiz aqui um esqueminha para vocês entenderem. Por que eu digo a vocês que essas 4 classes gramaticais, elas são ligadas ao substantivo? Se eu não tiver o substantivo, eu não vou ter nenhuma dessas classes gramaticais, nem artigo, nem numeral, nem pronome, nem adjetivo. Vocês vão entender o motivo, ok? Então, o artigo, começando. É a palavra que se antepõe ao substantivo, serve para determiná-lo. Essa determinação pode ser definida ou indefinida. É variável em gênero e número e será dividida de que forma? Nós temos o artigo definido, quando eu estou falando de algo específico. Então, quando eu estiver falando daquele médico, então eu digo a vocês assim, o médico está aí. Eu sei de quem estou falando, daquele médico específico, não estou falando de qualquer um. O médico está aí, o médico específico. A professora chegou, uma determinada professora, a gente sabe de quem está falando, né? Olha o exemplo aí. A revista, aquela determinada revista, publicou o escândalo. Um escândalo específico. Já o indefinido, não. É uma, uns, umas. No caso do médico, se eu disser a vocês, um médico está aí fora. Eu sei quem é? Não, eu sei que é um médico. Nada definido, nada específico, né? Então, é o artigo indefinido. Olha o exemplo aí. Uma revista qualquer, publicou um escândalo qualquer. Olha a diferença do anterior para esse. A revista publicou o escândalo. Uma revista publicou um escândalo. O definido seria anterior, né? O artigo determina o gênero e o número do substantivo. Se eu disser a vocês, por exemplo, falando do médico, não, vou usar dentista. Se eu disser a vocês, dentista está aí fora, eu estou falando de um homem ou de uma mulher? Não tem como saber. É necessário que eu use um artigo, nesse caso, né, para mostrar se é um homem ou uma mulher. Então, eu posso dizer que o dentista está aí fora, ou que a dentista está aí fora. Então, essa é a função do artigo quando a gente pensa em gênero. Ele vai me dizer se é um homem ou uma mulher, o gênero, né? Aí nós temos o exemplo, o menino, os meninos, a menina e as meninas. Aí ele está falando sobre o número, né? Singular ou plural. A e as, o e os. Então, qual a função do artigo?
O artigo vai dar gênero, ele vai dar número e ele vai me dizer se é definido ou indefinido, ok? Os numerais são palavras que indicam quantidades de pessoas ou de coisas. Quando a gente diz pessoas e coisas, entenda-se substantivo. Então, o numeral ele é ligado também ao substantivo. Então, assim como o artigo, se eu não tiver um substantivo na história, eu não tenho função para o numeral, eu não tenho função para o artigo. Tá? Então, o substantivo é essencial para que exista essas classes gramaticais que nós vamos ver hoje. Então, vamos lá. Numerais são palavras que indicam quantidade de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa... Vamos tirar para que vocês vejam direitinho. Numa série. Então, aqui a gente está falando dos ordinais, tá? Opa, perdão. Exemplos de numerais. Ontem eu comprei 2 blusas para mim. Minha casa é a segunda casa do lado direito. Você acredita que eu recebo o dobro no meu novo emprego? Quero apenas metade desse sanduíche, por favor. O semestre está quase acabando. Então, aqui eu usei numerais de vários tipos, né? Então, numeral, eu brinco sempre, eu falo que é a parte matemática do português. Tudo relacionado a número, realmente. Então, qual a classificação do numeral? Nós temos os cardinais, o 1, 2, 3. Nós temos os ordinais relativo à ordem das coisas, primeiro, segundo, quinto, vigésimo. Nós temos os multiplicativos, seria o dobro, o duplo, o triplo, tá? O quádruplo, seriam os multiplicativos. Fracionários, as frações, né? Meio, 1/5, 3 18avos, tá? Todas as frações. E os coletivos, que seria dúzia, dezena, centena, milhar, seriam os números. Os adjetivos agora. Quando a gente pensa em adjetivo, eu não sei explicar o motivo, mas sempre nas aulas eu noto. Quando a gente pergunta entre substantivo e adjetivo, todo mundo lembra do adjetivo. O que é o adjetivo? Ah, professora, é uma característica. Sim, então adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica ou origem. É importante lembrar que existe uma diferença aí. Qualidade e característica não é necessariamente a mesma história, ok? Se eu disser para vocês, o céu é azul, digamos que está um sol bonito, sem nuvem, tá? O céu é azul, não há como alguém chegar e falar esse céu é amarelo. Não, isso é uma coisa concreta, ele é azul. Então, é uma característica azul. Ou então a parede de determinado lugar ela é branca, ela realmente é branca, característica. Agora eu posso dizer, hoje o dia está agradável. É uma coisa subjetiva, né? Eu posso estar achando agradável, você não. Então, aí a gente já está falando de uma qualidade mais psicológica. Ou uma origem de alguma coisa, de alguém, né? Meu chefe sul-africano chegou, é a origem dele, tá? Então, nós estamos falando do adjetivo. Os adjetivos variam em gênero, é feminino, masculino, número, singular, plural, conforme o substantivo que o caracterizam. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o meu adjetivo, ele precisa concordar com o substantivo, ok? Olha o exemplo aí, casa velha. Se eu tenho casa, que é o substantivo, no singular, o meu adjetivo velha vai estar no singular também. O plural de casa, casas velhas, substantivo também no plural, tá? É necessário que concorde. O adjetivo simples e composto, ele é da mesma forma que o meu substantivo simples ou composto, tá?
é o número de palavras, de elementos que forma aquele adjetivo. Então, vamos ver. Os adjetivos podem ser simples, sendo formado por apenas um radical. Por exemplo, a maçã é vermelha. Vermelho é uma palavra apenas. Simples. O menino é muito bonito. Mesma coisa. Bonito, uma palavra apenas. Simples. Ou ele pode ser composto, formado por 2 ou mais radicais. O meu vestido verde escuro, 2 palavras, está estragado. Meu pai é franco-brasileiro, tá? Um adjetivo pátrio, né? De pátria, de onde ele é. O gênero, ele pode ser biforme, os adjetivos apresentam 2 formas. Tudo que está em vermelhinho aí é interessante para chamar atenção, para vocês guardarem, tá? Então, se forem fazer um rascunho, alguma coisa, anotem sempre os vermelhinhos, que são os mais importantes, ok? Então, 2 formas, uma para cada gênero, masculino e outro para o feminino. Por exemplo, Helena é uma mulher simpática. Simpática. Paulo é um homem simpático. São 2 palavras escritas de maneira diferente, tá? Já o uniforme, não, uma forma só. Os adjetivos uniformes, também chamados de adjetivos comuns de 2 gêneros, apresentam sempre a mesma forma, para masculino ou feminino. Então, olha o exemplo aí. Helena é uma menina feliz. E o Paulo é um menino feliz da mesma forma. Então, feliz e feliz, uniforme, uma forma só. Simpática e simpático, diferentes, biforme. O grau dos adjetivos, a intensidade deles, né? Quanto ao grau, nós temos o comparativo e o superlativo. Vamos ver o comparativo aqui. Comparativo de igualdade. Atenção ao nome, comparativo de igualdade. O que será? Comparando, igualmente, 2 elementos. O professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Igualei os 2. Aqui seria uma formulazinha. Vocês viram aí essa partezinha vermelha? O tão e o quanto? Eles estarão sempre aí. Sempre aí. Você só vai modificar o adjetivo que está entre eles, o bom. Então, ó, o professor de matemática é tão bom quanto de geografia. O professor de matemática é tão feio quanto de geografia. O professor de matemática é tão simpático quanto o de geografia. Então, eu só modifico mesmo o adjetivo. Eu vou manter esse esqueminha do tão quanto, no caso do comparativo de igualdade. Já o comparativo de superioridade, aí é para cima. Alguém é mais que o outro. Maria é mais habilidosa do que Patrícia. Então, o que eu tenho que manter sempre aí? O mais do que. Então, ó, Maria é mais simpática do que a Patrícia. Vou trocar o adjetivo no meio. Maria é mais elegante do que a Patrícia, ok? E o de inferioridade, alguém é menos que o outro. Então, olha aí. João é menos feliz que Pablo. João é menos animado que Pablo, ok? Então, eu vou trocar o adjetivo. Importante, no comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade, eu mantenho sempre o mesmo padrão. Eu só troco o adjetivo, ok? Superlativo, temos o caso do absoluto, embaixo tem o relativo, vamos ver. Superlativo absoluto analítico. Aqui eu acrescento sempre um sufixo depois da palavrinha. Então, olha só, a moça é extremamente organizada. Ela é muito organizada, né? Então, acrescentei um sufixo. O sintético, eu não precisei colocar. Ah, tá. Eu expliquei um detalhezinho. Eu coloquei o sufixo, porém, eu acrescentei uma palavra. Né? Vocês viram ali organizada, que eu não grifei, deveria ter grifado. O organizado é o adjetivo. Eu coloquei o extremamente ainda com o sufixo. Já o sintético, não.
eu já coloco o sufixo no próprio adjetivo, então ele é inteligentíssimo. Eu poderia dizer, se eu fosse usar o analítico da palavra organizada, seria organizadíssima, tá? Então, o analítico eu acrescento uma palavra a mais, e o sintético vai só no sufixo, acrescento um sufixo no adjetivo. Então, inteligentíssima, felicíssima, macérrima, animadésima, tá? Superlativo relativo de superioridade. Aqui eu também vou ter um padrão, como nós tivemos ali em cima no comparativo, tá? Vou ter um padrão também, olha só. A menina é a mais inteligente da turma. Vou manter sempre esse padrão do a mais, tá? Da alguma coisa. Então, a menina é a mais falante da turma. A menina é a mais tímida da turma. Vou manter o padrão do a mais. De inferioridade, alguém é menos. Então, o garoto é o menos esperto da classe. O garoto é o menos snob da classe. Então, mantenha o padrão também, ok? E nós temos, por último, os pronomes. Quando a gente pensa em pronome, é importante eu prestar atenção, eu já falei isso algumas vezes, no nome das coisas. Em português tem muito disso, e no pronome tem também. Pronomes representam a classe de palavras que substituem um substantivo. Quando ele substitui um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Ou ele pode acompanhar o substantivo. Nesse caso, ele seria um pronome adjetivo. Olha aí os tipos, a classificação deles. Pronome pessoal, olha o nome dele. Pessoal vem de pessoa. Então, olha o que ele faz. Pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Ele trata da pessoa, então, pronome pessoal. Quais são os tipos? Nós temos tipos para esse pronome. Primeiro caso, pronome pessoal do caso reto. Eles têm numa oração a função de sujeito. Então, ele chegou cedo. Quem é o sujeito da oração? Ele. Ele é pronome pessoal do caso reto. Exemplo, eu gosto muito de Ana. Deixa eu ver. Quem é o sujeito da oração? Eu. Ok? Temos também pronomes pessoais do caso oblíquo. Substitui o substantivo e complementam os verbos. Esse não é sujeito, ok? Ele complementa verbo. Exemplo, está comigo o seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Pronome. Note que, além de identificar quem tem o caderno, ele ainda auxilia o verbo estar. Onde está? Comigo. Tá? Ele é um complemento verbal, ele complementa um verbo. Um quadrinho para facilitar para vocês sobre os pronomes, tá? Os pronomes pessoais. Aí vocês têm toda uma relação sobre os pronomes pessoais, tá? Na primeira pessoa eu tenho o eu, o me, mim, comigo. Segunda do singular, tu, te, ti, contigo. Terceira do singular, ele ou ela, se, si, consigo, lhe ou a. Do plural agora. Primeira, nós, nos ou conosco. Segunda do plural, vós, vos ou convosco. Terceira do plural, eles, elas, se, si, consigo, lhe, os, as. Segunda pessoa do plural e do singular seria uma forma mais culta de falar, né? Exceto em alguns lugares, algumas regiões que isso é por hábito, tem por hábito. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles usam muito a segunda pessoa. Tu vais a algum lugar, então eles usam, para eles é mais corriqueiro, mas para a gente, assim, mais aqui para Sudeste, essa região para a gente, ele é mais, uma forma mais culta de falar, tá?
Pronome possessivo, posse, ideia de posse, ok? Então, essa caneta é minha, o objeto caneta é de alguém, minha. O computador que está em cima da mesa é meu. A sua bolsa ficou na escola. O nosso trabalho ficou muito bom. Então, sempre a posse de algo ou de alguém. Por isso, o pronome possessivo. Vocês têm aí um quadrinho, tá? Na primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Na segunda, o tu e você. Teu, tua, teus, tuas. Na terceira, seu, sua, seus, suas. Na primeira do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. E na terceira do plural, seu, sua, seus, suas, tá? São os pronomes possessivos. Todos eles vão dar ideia de posse de algo ou de alguém. Já o demonstrativo, olha o nome, demonstrativo, vem de mostrar, mostrar alguma coisa. Então, olha o que está aí em vermelhinho. Ele vai indicar a posição em relação à pessoa do discurso. Normalmente eu pergunto na sala, você sabe a diferença do isso para o isto? Ou do esse para o este? Essa para o esta? E o aquele e aquela? Isso em redação é muito delicado, né? Ele está falando aí que a posição em relação à pessoa do discurso. Então, vamos pensar assim. Se eu disser a você, estou falando óculos, este óculos é meu. O óculos está próximo a mim, sou eu quem falo. Então, quando está próximo a quem fala, este. Quando eu estou falando próximo a quem ouve, suponhamos que você tenha na sua mão um celular. Eu vou dizer para você, esse celular é seu. Esse. Então, está longe de quem fala e próximo a quem ouve. Vou usar o esse. O aquele, quando eu vou usar? Quando eu for falar lá atrás, por exemplo, aquela planta é minha. Então, aquela está distante de mim e está distante de você. Tá? Então, aquela planta é minha. Então, este próximo a quem fala, esse próximo a quem ouve e aquele distante de ambos, ok? Isso é importante, viu? Cai muito. Bom, os pronomes demonstrativos variáveis. O que são pronomes variáveis? Eles não são engessadinhos, eles têm plural, né? Ou eles sofrem alguma flexão. Quem são? Esse, este, aquele, aquela, essa e esta. Por quê? O esse tem plural, pode ser esses. Mesma coisa o este, o aquele, aqueles, né? Aquela, essa, tudo isso tem plural. É flexionável, é variável. E nós temos os pronomes demonstrativos invariáveis, são aqueles que não admitem plural. Quem são? Isso, isto e aquilo. Existe aquilos? Não, nem istos, né? Então, eles são invariáveis. Pronomes de tratamento. Como eu disse a vocês que a chave está no nome do pronome, pronome de tratamento é a forma cerimoniosa de tratar o outro. Tá? Então, são termos respeitosos e eles são normalmente usados em situações formais, mais sérias. Bom, como toda regra tem exceção, você, que é também um pronome de tratamento, não é utilizado em situações formais, é uma maneira corriqueira, coloquial de lidar, tá? Então, vamos ver os exemplos. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar o diploma dos formandos. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Vossa Excelência
Vossa Alteza, Vossa Majestade Real, todos aqueles vossas. Vossa Senhoria, Senhor, Senhora, Senhorita, ok? Forma cerimoniosa. A palavra doutor é pronome de tratamento? Não. Muita gente acha que é, e eu já vi isso em prova, tá? Eles pediam lá um pronome de tratamento e tinha o doutor ali. Não é. Doutor é título. Só é doutor quem fez o doutorado. É necessário que ele tenha cumprido todas aquelas aulas, todo aquele processo. Por fim, ele fez uma prova e apresentou o que tinha que apresentar, ele é doutor. Se ele não fizer isso, ele não é. E aí, muitos médicos, muitos dentistas vão querer me matar, mas não matem, é assim. Pelo português é assim. Médicos, dentistas, veterinários, tararã, 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 não são doutores, a menos que eles tenham feito doutorado, tá? Por tradição, nós chamamos de doutor. Eu chamo também, tá? Eu chamo, isso é tradição. Mas se você for seguir pela norma culta, pelo português correto, a menos que ele tenha um título de doutorado, ele não é doutor, ok? Vamos ver aqui. Ok. Pronome indefinido. Olha a palavra indefinição. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Preciso retomar uma coisa aqui. A minha filha surgiu na porta e disse que ela é doutora. Esqueci de fazer um comentáriozinho. Quando eu disse a vocês que doutor era título, só existe uma profissão que não há necessidade de fazer o doutorado. O advogado não precisa do doutorado para ser doutor. Se ele passou na prova da OAB, ele é doutor. É a única profissão. Tá? Isso é uma lei lá da época de Dom Pedro, porque eu não sei dizer, mas tem isso. Então, assim, advogado, passou na ordem, ele é doutor, ok? Ela apareceu aqui e falou, eu sou doutora. Então, tá, desculpa aí. Voltando aqui, pronome indefinido. O indefinido, ele tem uma ideia vaga. Sempre que você imaginar assim, eu não sei especificamente de quem eu estou falando. Então, vamos ver aqui, ó. Nenhum vestido serviu em Antônia. Nenhum, mas quem é esse nenhum? Olha isso aí, ó. O termo nenhum acompanha a palavra vestido, de maneira vaga, ok? Não temos uma noção exata de quem é, então, indefinido. Outras viagens virão. Quais? Não sabemos. Então, outras, indefinido. Alguém deve explicar a matéria, mas quem? Vago também, né? Cada pessoa deve escolher seu caminho. Que pessoa? Não sabemos. Pronome relativo. Eles se referem a um termo que apareceu anteriormente na minha oração, ok? Então, vamos lá. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Quem são os quais? São os temas lá atrás, ok? São plantas cuja raiz é muito profunda. De quem são essas cujas raiz? Dois substantivos, planta e raiz. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Onde diz sobre o local que ele está falando. E tive as férias que sonhava. Esse que é relativo a férias. Então, sempre algo que já apareceu anteriormente. E por último, nós temos o pronome de interrogativo. Pronome interrogativo são palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular perguntas diretas ou indiretas. Vamos ver aí, ó.
Quanto custa a entrada do cinema? Ela é uma interrogativa direta, olha só, ela está reproduzindo fielmente o que foi dito, tem até o pontinho de interrogação. Esse quanto é um pronome interrogativo. Informe quanto custa a entrada do cinema. Interrogativa indireta. Aí eu não tenho a interrogação, ok? Quem estava com Maria na festa? Ao ponto de interrogação. Interrogativa direta. E ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Oração interrogativa indireta, não tem um ponto de exclamação, de interrogação, ok? Bom, na próxima aula nós vamos ver os próximos 5, as próximas 5 classes gramaticais, ok? Até lá, gente. Vamos desligar aqui.